Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens, uma série de estudos sobre o livro de Hebreus. Há muito tempo já que eu estava querendo trazer esse assunto para vocês. E vamos mostrar que ele se parece um pouco com o livro de Atos dos Apóstolos. Vocês vão entender por que isso estou falando. Porque não mostra um discurso escatológico desenvolvido, tá bom? Não mostra. É diferente das outras cartas que a gente tem lido e que mostram um discurso totalmente visando o lado escatológico. Mas a questão escatológica motiva e molda a mensagem da carta de Hebreus, condicionando seu conteúdo pela iminência da parúzia, juntamente com as bênçãos e julgamento que ela traria. E nós vamos desenvolver com vocês esse tema nesta carta. Vamos, enfim, desvendar os mistérios de Hebreus. Mas antes disto, eu gostaria de pedir a todos vocês, principalmente aí, que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscrevam hoje mesmo. Toque o sininho para que o YouTube te avise, comentem à vontade, tá bom? E compartilhe nas redes sociais que vocês pertencem. Vamos aí, então, à hora mais importante da nossa mensagem, que é a hora da palavra. Agora é a hora da palavra. O primeiro ponto de contato que vamos ter nesta mensagem de hoje é falar sobre a autoria, né, quem foi o autor de Hebreus e os seus destinatários. E é muito difícil nós mergulharmos nessa magnífica obra sem antes discutir a autoria e seus destinatários, que é uma questão fundamental para a compreensão adequada do conteúdo da carta. Claro, não somente esse livro ou essa carta, mas todos os livros da Bíblia, eles apresentam o destinatário, né, quem escreveu, para quem escreveu, por quem escreveu. Então isso é importante para você definir o conteúdo que você vai ler, seja qual livro que for. Em primeiro lugar, em relação ao destinatário ou aos destinatários, pode-se dizer que eles são conhecedores dos acontecimentos que cercaram o estabelecimento da Antiga Aliança, que é a lei mosaica, a Torá, e por sua vez são leitores que o autor que escreveu essa carta espera, no mínimo, ter familiaridade com o sacerdócio levítico e que conhecem os patriarcas, personagens bem notáveis dos livros proféticos e outros escritos do Antigo Testamento. Conhecimento também que o autor, obviamente, manuseia. A mesma coisa de eu pegar uma carta falando sobre a escatologia consumada, sobre a parúzia, escrever para vocês. Com certeza quem já nos acompanha há muito tempo, já tem esse entendimento aclarado, vai entender aquilo que eu estou escrevendo. Então vocês são pessoas conhecedores desse tema. Como eu também, sendo escritor, também sou conhecedor. Então é o que está se falando aqui, tá bom? No entanto, eles também são cristãos, que são exortados o quê? A perseverar em Cristo, a se sustentar na graça e não em iguarias, presumivelmente referindo-se à liturgia farisaica, como diz em Hebreus capítulo 13, versículo 9. Vamos ler. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus. Olha só, mostrando que havia, né, alguns tipos de ensinos que para aqueles que se converteram ao cristianismo, os judeus, passariam a ser estranhos. E ele fala, o autor desse livro de Hebreus fala, a carta, a força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimento, que em nada ajudam aqueles que se seguem. É uma crítica, com certeza, à lei mosaica. Por isto que esta carta ganhou esse nome aos hebreus, ou seja, era uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo. Crê-se que essa comunidade, apesar de ser antiga, ainda esperava uma maturidade. Vamos ver onde, por enquanto, o oculto destinatário de Hebreus fala, que é capítulo 5, versículo 12, sobre essa questão. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, ou seja, vocês estão tanto tempo já conhecedor da graça, vocês têm conhecimento da Torá, então vocês já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, não podem ingerir alimento sólido, mostrando que o povo ali, o autor, estava determinando que aquela comunidade ainda precisava de crescimento. E uma comunidade que sofreu fortes perseguições, como está detalhado no capítulo 10, nos versos 32 ao verso 34. Depois vocês leiam aí, tá bom? Não é uma carta doutrinal, não é uma carta de ensino, mas de lembrar e encorajar doutrinas já conhecidas. Vamos ver onde o autor fala sobre isso? É lá no capítulo 13, versículo 22, esse vamos ler. Diz lá: suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi, nesta breve exortação. Nós podemos afirmar
devido ao seu contexto que se trata da igreja de Jerusalém. Era uma igreja em Jerusalém. Ou pelo menos dizer que ela ficava dentro de Israel. Estamos entendidos? O segundo ponto de contato dessa mensagem é em relação ao autor. Essa informação também ela é bem difusa e muito difícil de responder. Hoje, 99% da cristandade, inclusive muitos irmãos dentro do preterismo completo, assume-se que essa carta não existe um nome, o seu escritor. Por exemplo, agora eu vou colocar o que eu penso em relação à carta de Hebreus. Eu faço parte de 1% que crê que essa carta foi escrita por Paulo. Eu creio nisto. Eu creio nisto por um detalhe importante, porque Paulo era o único entre os discípulos de Jesus que teria essa habilidade muito grande, porque os escritos de Hebreus não são escritos feitos por pessoas que não sejam praticantes, ou pelo menos um fariseu. Então, entre os discípulos de Jesus, que poderiam também ter escrito essas cartas, eu não vejo outro além de Paulo com essa função de domínio, porque Paulo era um ex-fariseu. Porém, todos concordam que o autor recebeu seus ensinamentos dos ouvintes de Jesus, ou seja, em uma segunda análise, um discípulo de Paulo, sendo que este um parceiro no reino, como detalha. Então há realmente suspeitas muito fortes caindo sobre Paulo, mas não há como afirmar e também não há como refutar isso. São duas coisas. Vamos ver onde está dizendo ali que pelo menos Paulo entra nessa jogada por ele participar indiretamente aí de algumas coisas, vocês vão entender isso aí daqui a pouco. Diz o texto lá de Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Então essa é uma conotação que dá um entendimento que realmente essa pessoa era um seguidor de Jesus. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo conforme sua vontade. E o único que falou em dons nesses dias foi o apóstolo Paulo, né? No capítulo 23, no versículo 24, não vou ler, onde parece que o autor da carta estava em Roma, ou que conhecia muito bem a Itália, porque Roma mais tarde virou a Itália. E Paulo pode se encaixar nesta descrição. Ele próprio escreveu uma carta aos irmãos de Roma. Paulo não escreveu aos romanos? Mais uma hipótese aí de Paulo ter sido realmente o escritor. O historiador Eusébio de Cesareia, vocês já ouviram falar desse historiador muito famoso naquela época, que viveu ali no século IV, um historiador muito conceituado dentro do sistema religioso, escreveu que Paulo pregou em várias partes do mundo, incluindo a Espanha e a Itália. Além de que viveu em Roma por 2 anos antes de morrer. Uma outra referência forte que indica que Paulo escreveu essa carta está no capítulo 13, agora no versículo 23. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo, vocês sabem que era discípulo de Paulo, já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Essa referência a Timóteo é um forte indício que esta carta pode ter sido escrita por Paulo. Porém, o que pesa contra todos afirmarem ser Paulo, o escritor de Hebreus, é por causa da sua identidade literária. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Por que as pessoas hoje, os estudantes da Bíblia, eles não aceitam unanimemente que Paulo foi o que escreveu essa carta? Porque Paulo ele tinha uma identidade. Você vê que em todas as cartas, Paulo ele faz questão de frisar sempre o seu apostolado. A forma de esboçar os assuntos é bem notório. Você pega um escrito de Paulo, você pode comparar ele com qualquer um da Bíblia, você vai dizer, não, isso é escrito de Paulo. É bem forte essa identidade de Paulo. E nesta carta de Hebreus a gente não vê isso. Isso leva pelo menos à questão de afirmar que Paulo escreveu Hebreus. Não pode ser refutada, conforme eu falei para vocês. Isso leva a nós crermos nisto, que ela não pode ser refutada e nem ser 100% afirmada. Porém, se não foi ele de punho, era alguém muito próximo dele, como Timóteo aí que foi mencionado. Agora, para mim, irmãos, não paira dúvidas que foi o apóstolo Paulo. Porém, se os abençoados não aceitarem isto, não faz diferença ao conteúdo que essa carta representa, ou que ela apresenta, tá bom? Apresenta e representa, tá bom? Estamos entendidos? Vamos passando agora ao terceiro ponto. O terceiro ponto que eu quero ter com vocês nessa mensagem é quanto à sua data.
a data de escrita de Hebreus. Todos afirmam que esta carta foi escrita antes do ano 70. Então é 100% fechamento com todos que essa carta foi escrita antes da derrubada do templo. Por quê? Porque há referências que no templo ainda se praticava o ritual sacerdotal judaico, como informa capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 9, e depois no capítulo 8, versículo 13. Correm lá e dê uma olhadinha que vocês vão ver. Aliás, todos os livros escritos em grego na Bíblia, que o sistema adotou como Novo Testamento, nenhum deles foi escrito depois do ano 70. Nenhum. Até Apocalipse, que o cristianismo tradicional, 90% dos estudantes de teologia, dos irmãos que frequentam os templos, insiste em dizer que Apocalipse foi escrito no ano 90. Porém, isso não procede. Eu já trouxe uma mensagem somente falando desse tema, desse tópico da datação do livro de Apocalipse. Eu vou deixar nas descrições para que você veja. Então, para se cumprir o que fora dito por Jesus, que o templo seria derrubado ao tempo de uma geração, 40 anos, nenhum livro do chamado Novo Testamento fala depois do templo ser destruído. A certeza absoluta que podemos ter desta carta é que ela foi direcionada aos cristãos, vindo do judaísmo, e escrita pela maioria como indefinida. Não tem um escritor. Mas para mim, conforme eu botei para vocês, que foi Paulo, esse autor tinha autoridade. Eu cravo que seja Paulo. Porque ele escreveu com relevância e grande revelação sobre os assuntos da Nova Aliança, conhecendo as escrituras do Antigo Testamento e iluminado com sua interpretação. Irmãos, vamos avançando nesta mensagem, nesse tema maravilhoso. Um outro ponto interessante é que os irmãos desta carta de Hebreus, como os demais, sofriam perseguições. A gente tem visto isso. Era uma época de intensa perseguição, pois havia naqueles dias a grande tribulação correndo solto no mundo da terra daquele tempo. Muitos irmãos eram despojados de seus lares, não tinham direito a nada, eram levados à prisão, como foi Jesus, mortos. Isso está registrado em Hebreus capítulo 10, versículo 3 ao versículo 34. Corre lá e leia. Com base nisto, o tom da carta era uma exortação a perseverarem, mostrando que a aliança messiânica é superior à antiga aliança. A própria carta é cheia destas citações. E o começo da carta, eu vou mostrar para vocês, já é um tremendo corte. Veja bem o que diz lá no começo da carta. Deus, tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras, outrora aos pais pelos profetas, nestes últimos, atenção, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. O que dá a entender isso aí, queridos? Que quando Jesus nasce, começa a se contar os últimos dias. E é impossível a gente arrastar esses últimos dias por 2000 anos a contar hoje, né? Mais um pouquinho de 2000 anos hoje. Como o cristianismo prega sobre o futurismo dos últimos dias. Os últimos dias para ele está acontecendo, estão nos últimos dias. Aí agora diz, né? Tem um relógio do Apocalipse, estão no último segundo. E vai continuar esse segundo aí eternamente. Este verso aí faz menção aos profetas, dizendo que depois de 400 anos de silêncio, que é o tempo que houve um silêncio profético em Israel, diz que nos últimos dias nos falou por meio de seu Filho, que é Jesus. E ele faz menção aos últimos dias, incluindo-se neste momento. Imagina se isso estivesse ainda de pé como crê o sistema futurista, irmãos. Paulo não ia começar um livro tão importante que foi Hebreus desta maneira. Porque aquelas pessoas a quem eram endereçadas cartas eram pessoas extremamente conhecedoras da lei. Logo, se ali Paulo não estivesse falando, eu falo que foi Paulo, para alguns é desconhecido, se o autor de Hebreus não estivesse falando que aquele povo estava incluído nos últimos dias, esse texto não estaria desta maneira assim. Ainda mais, quem escreveu era uma pessoa altamente conhecedora. Paulo também informa no capítulo 9, verso 26, mais uma frase aí falando sobre os fins dos tempos. Vamos ver? Essa passagem é bem conhecida por nós, né? Hebreus capítulo 9, versículo 26. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, aonde? No fim dos tempos,
ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado, mediante sua própria morte em sacrifício. Mais uma vez, eu quero falar para vocês, estou sendo redundante, essa carta, meus irmãos, está sendo endereçada a conhecedores, não era gentio. Então, quando Paulo fala sobre o fim do pecado, sobre o sacrifício, ele sabia o que estava falando. Isso que Paulo está informando é que a vinda do Messias é um fato que marcaria para sempre a história humana, trazendo uma nova era, e não apenas para um povo que era na antiga aliança, mas para todo mundo. Hoje, meus irmãos, Israel é o mundo. O mundo, eu digo, Israel espiritual, né, que abrange a todos os povos que habitam hoje na Terra. Aí eu falo Terra como o planeta. Portanto, irmãos, se o autor de Hebreus se reconhece que estavam nos últimos dias do antigo mundo, era porque o novo mundo já tinha sido revelado. Não se pode supor que esses últimos dias que trata Hebreus sejam sobre um grande período que se estenderia por milênios, ou mais precisamente 2 milênios, mas se refere a um curto período de tempo. Vamos fazer agora 5 comparações ou contrastes em Hebreus, que se isso aqui não fosse para aqueles dias, é muito importante isso, essa carta não faria sentido. Porque em todos estes contrastes que eu vou mostrar para vocês, exigia-se que seus leitores tomassem decisões que afetariam suas próprias vidas, sobre um claro senso de quê? De urgência e de ação rápida. Ou seja, eles teriam que escutar aquilo ali, ó, e ter uma ação. Então, se não foi para aqueles dias, foi uma carta, sinceramente, totalmente descontextualizada, se hoje trazemos que Jesus Cristo ainda vai voltar nas nuvens com poder e grande glória. O primeiro contraste ou comparação que eu quero trazer para vocês é sobre Jesus. Nesta carta, ele é apresentado como superior aos anjos. Os capítulos 1 e 2, depois vocês leiam, é descrito como Jesus sendo o resplendor e imagem de Deus, sentado à direita da majestade no céu. Vamos ver, Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, do Deus majestoso no céu. Jesus é colocado como maior do que os anjos. Isso dentro da cultura judaica é muita coisa, tá? Pode não ser a dimensão hoje, por mais que você entenda isso, é diferente de você fazer parte disso. Então nós hoje estamos entendendo isto, mas não fizemos parte disto. Talvez hoje para nós aqui no Brasil seria uma outra cultura, uma outra palavra que talvez colocasse medo em nós. Ou um estado de alerta, ou em estado de atenção. Jesus também é visto como o Criador dos séculos e herdeiro de todos. Vamos ver. Hebreus agora, vamos voltar a um versículo aí, que é o versículo 2. E agora, atenção, nestes o quê? Últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. Vamos agora ao versículo 8. Mas ao Filho ele diz, mas a quem? A quem diz? Ao Filho. Quem está dizendo? Deus. Quem está dizendo? A quem diz? Ao Filho. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Jesus é maior do que os anjos. Agora presta atenção. Presta atenção. Se os anjos foram os responsáveis por entregar os estatutos da lei a Moisés, ou seja, a firme palavra de Deus, Jesus Cristo foi maior. Por quê? Porque Deus entregou a Jesus todas as coisas no seu reino. Está entendendo? A lei foi entregue pelos anjos. Quanto mais se deve prestar atenção ao que foi dito pelo próprio Filho. Vamos ver isso? Hebreus, capítulo 2, versículo 1 e ao 3. Diz o texto. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos, está falando da lei,
permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor Jesus e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar? Meus irmãos, glória a Deus! O que esse texto está nos mostrando? Se a retribuição pela desobediência daquelas palavras fosse injustamente punida, implicando que para eles, os ouvintes que viveram no fim dos tempos, um julgamento viria. E esse julgamento cairia na cabeça deles se não perseverassem. Isso indica o quê? Que aquilo que foi dado a Jesus é superior ao que foi dado a Moisés. E ele estava falando, mais uma vez eu falo para vocês, uma coisa é a gente compreender muito bem isto. Outra coisa é você estar passando por isto. Tá bom? E Jesus avisou sobre o julgamento que seria derramado sobre a terra aí, a terra prometida, dentro de Israel. E a terra não é o planeta, tá bom? E sim a nação de Israel. Quando fala terra, meu irmão, a Bíblia, vamos dizer 75% quando ela fala terra, ela está se referindo a Jerusalém, a terra prometida. Bíblia é isso. Então o que seria derramado na terra poderia surpreender eles lá daqueles dias, desde que não estivessem prevenidos. Por isso que nós não podemos tirar isso aqui do contexto e trazer para os dias de hoje. Se aqueles irmãos, ex-judeus e agora convertidos a Cristo, quisessem voltar ao judaísmo, isso iria cair no lombo deles, como caiu no ano 70. Me respondam com toda sinceridade. Até agora, o contexto que eu estou trazendo para vocês, isso parte de uma heresia? Isso parte de um descontexto? Olha o contexto que nós estamos. Agora, onde entra eu e você nessa história? Que se nós formos futurizar, nós temos que entrar nessa história. E aí? Uma coisa é você saber, outra coisa é você passar. Você não passa, você só sabe. Ou você só imagina que sabe, porque se você hoje não tem esse entendimento nosso, você só imagina que sabe, você não sabe. Você pensa que sabe, aí pensa que está vivendo na pele dos hebreus, pensa que está vivendo na pele dos gentios, quando Paulo fala ali, pensa que está vivendo o tempo de Apocalipse, pensa que vai haver ainda um max Apocalipse, um macro Apocalipse, como diz lá os nossos amigos preteristas parcial. Quem está descontextualizado aqui, meu irmão? Nós ou eles? Isso aqui mexeu com eles naqueles dias. Hoje não mexe mais. Não mexe mais. Sabe por quê? O templo foi derrubado. O sacerdócio levítico perdido para sempre. Como isso pode caber nos dias de hoje para nós, queridos? Vamos à segunda comparação. Essa comparação, o contraste, é encontrado nos capítulos 3 e 4 de Hebreus, tá? Onde diz que Jesus também é superior a Moisés. Como Moisés ficou responsável pelo povo de Israel, Jesus também sendo uma liderança, e essa liderança que não terá fim. Como Moisés conduziu o povo, que teve um fim, que foi no ano 70. A lei de Moisés entendia-se, né, que o espírito de Moisés ainda se fazia presente, foi até o ano 70. E Cristo também, líder para sempre. É por isso que a graça é eterna, tá bom? Então, nesta comparação, há também uma referência ao povo de Israel, a geração que vagou 40 anos no deserto por sua desobediência e não entrou no descanso do Senhor, lá na terra prometida aos pais, né? Vagaram no deserto, 40 anos, batendo cabeça, e não entraram, só entrou 2, Josué e Caleb. Disto segue o seguinte aviso: não se afastar de Deus para finalmente entrar no descanso, como vemos nos capítulos 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1 e no versículo 11, no qual nós vamos ler. Hebreus, capítulo 4, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Essa comparação aqui, irmãos, é incrível. E hoje, muitos do sistema religioso usa esse versículo, fora do contexto, né? Claro, tudo está fora do contexto, contra as pessoas, para te atacar, meu irmão.
Quer dizer, atacar você não, meu irmão, você que está em graça, não. Mas o povo que frequenta esses lugares aí chamado igreja. Eles usam isso aqui para te atacar. Usa para as pessoas se esforçarem no dízimo, se esforçarem a participar da obra do templo, igual eu, né? A ser o primeiro a chegar, igual eu, né? A guardar o carro do pastor, isso aí eu nunca fiz, não. A pegar o filho do pastor na escola, isso também nunca fiz, não. Mas tudo que ele puder fazer de usar da tua vida de gato e sapato, ele vai fazer, se baseando nisso aí, ó. Tudo que beneficia os líderes, queridos, é adicionado entre linhas nesse verso aí, ó. Se esforça para entrar no descanso, aí ele fala que é a eternidade. Porque o desobediente vai cair. E a desobediência aqui é ao pastor, ao padre, ao líder. O fato é que hoje, dentro desse contexto de fim dos tempos de lá, isso não pode ser aplicado a nós, e sim àquele povo. Porque se bobeasse, a espada arriava no lombo não, né? Arriava no coração, entrava no coração, meu irmão. E eles teriam que ser encorajados para permanecer até o fim. E o descanso é o reino de Deus. Mas não é que tudo vai ser um mar de rosa, meus irmãos. É que hoje não estamos mais sujeitos à segunda morte, não estamos mais sujeitos ao pecado, não estamos mais sujeitos à lei que só condenava, não estamos mais sujeitos à acusação da lei, que era o diabo. Hoje não ficamos mais em estados alternados ou estados intermediários, conhecido como Sheol, na sepultura, para esperarmos um dia o toque da trombeta. Não, hoje é automático. Morreu o corpo, somos transformados e vamos ao encontro de Deus. Por isso, meus irmãos, que hoje nós temos que nos esforçar sim para entrar nesse descanso e agir por fé diante de quê? Dos problemas desta vida. Nós estamos no descanso, queridos. Temos que, acordar pela fé, declarar, abrir tua boca, falar. Falar o que, André? O que está escrito, porque é a única coisa que vale. Não vale teu jejum, não vale teu conhecimento, não vale tua força, não vale teu dinheiro, não vale. A única coisa que vale é o que está escrito. E se está escrito, meu irmão, é segurança para você, porque não está comigo, não está com nenhum líder, não está na mão de ninguém, graça hoje, muito menos de um papa. Não, está em ti. Tá entendendo? Nós já estamos de descanso. Você precisa despertar, entender esse descanso. Aqueles irmãos não. Lá eles precisavam permanecer firmes, porque a morte era logo ali. Mais uma vez eu falo para vocês, uma coisa é você ter conhecimento disto, outra coisa é quem estava com a pele, com a carne, a prêmio naqueles dias. Vamos ver, abençoado, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Ao lermos esse texto depois do ano 70, nós somos a casa de Deus. Nós precisamos nos manter corajosos? Sim, crendo pela fé. Nós precisamos ter firmes a nossa esperança gloriosa? Claro que sim. Só que a diferença é que aquele povo ali ainda não tinha entrado no descanso. Hoje nós já estamos, possuímos o descanso. Agora versículo 14 de Hebreus capítulo 3. Tá? Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme e até o fim a confiança que nele depositamos no início. Mais uma vez, ao ler esse versículo, você entende esse versículo, mas você não está participando deste versículo. Hoje tudo se cumpriu. Hoje nós somos participantes efetivos de Cristo. André, mas de fato nós temos que nos manter firmes de uma visão diferente, tá? Conforme eu falei para vocês. Ali, a espada era no lombo deles. Hoje, quando você deixa de enxergar por esta fé, quando você começa a botar os olhos nas coisas que te desanima, aí realmente, né? Você vai desanimar no conhecimento. E aí você começa a regredir. Vocês estão percebendo, meus irmãos, o contexto daqueles dias? Vocês estão entendendo o que está fora do contexto hoje? Não somos nós. São eles. E aqui a natureza do descanso é uma esperança maior do que a posse da terra de Israel, que a geração ímpia que pereceu no deserto ansiava, mas não entrou.
E hoje, ao olharmos o cristianismo tradicional, eles almejam a terra de Israel. Por isso que eu fiz aquela crítica anterior, né? Tudo é Israel, tudo é Israel. Eles fazem visita a Israel. Eles oram no Muro das Lamentações. Querem ir no túmulo de Jesus. Querem visitar a basílica não sei de quê. Andam de quipá. Tem crente andando de quipá. Por quê? Porque eles estão igual à geração do deserto. Só que enquanto eles se esforçam para se parecerem com judeus, nós tomamos posse dessa palavra e herdamos o descanso que é superior. Glória a Deus. Veja que contraste entre o povo de Israel daqueles dias, prontos para morrerem, e o povo cristão que estava pronto para entrar no descanso. E hoje, meus irmãos, esse contraste acontece conosco, sim ou não? Claro que acontece conosco. Olha o contraste de olhar para nós, aquilo que falamos, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos, aquilo que nos mostramos com o que eles mostram. Bom, abençoados, estamos chegando ao fim dessa primeira parte, tá? Agora sim eu posso dizer que eu estou me despedindo de vocês e até a nossa próxima mensagem. Não esqueça. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. Escatologia toda consumada. Escatologia toda consumada. Estamos reinando.